Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos comentar um pouco sobre Sanepar. Lembrando que Sanepar é uma empresa que faz parte da carteira de investimentos aqui do canal. Inclusive no último aporte eu comprei mais algumas ações de SAPRE 4 e hoje temos aí na carteira 350 ações preferenciais de Sanepar. E caso você tenha interesse em acompanhar essa carteira de investimentos, eu vou deixar um card passando aí em cima do vídeo. É só clicar que vai mostrar certinho todos os vídeos que eu já fiz até o momento dessa carteira. Bom, e sem mais enrolação, temos aqui agora a cotação dessa ação preferencial da Sanepar, que hoje está sendo negociada por R$ 3,60. Essa ação, assim como as outras da Sanepar também, em geral nos últimos dias não sofreram tantas variações. É uma ação que não saiu muito do lugar. Muitas já estão subindo, corrigindo aí o ano de 2021, a crise do Covid, e a Sanepar ainda está aí na mesma. O que pode também ser uma boa oportunidade de investimento. E hoje o dividend yield da Sanepar é de mais ou menos 6,57%, considerando aí os últimos dividendos dos últimos 12 meses de mais ou menos 23, 24 centavos por ação. A empresa também anunciou recentemente os resultados referentes ao segundo trimestre de 2022. Temos aqui alguns destaques. A receita líquida fechou em 1,3 bi contra 1,2 bi no segundo trimestre de 2021. O EBITDA teve uma queda aí bem grande, fechou em mais ou menos 443 milhões de reais nesse segundo trimestre de 2022, contra 582 milhões no segundo tri de 2021, uma queda de cerca de 24%, assim como o lucro líquido, que fechou em 234 milhões de reais, contra 332 milhões no segundo trimestre de 2021, uma queda de quase 30%. O lucro líquido da Sanepar encolheu legal. Ocorreu alguns pontos aí que não são recorrentes, afetou esse lucro líquido. Vou mencionar um pouco mais à frente nesse vídeo. Sobre as atividades operacionais da Sanepar, em si foram boas, isso também gera bastante valor, aumenta as receitas da empresa, assim como as correções que ocorrem naturalmente todos os anos. As ligações de água nesse segundo trimestre de 2022 aumentaram bastante. Ocorreu cerca de mais ou menos 69 mil novas ligações de água, crescimento de cerca de 2,1%. Isso também ocorreu na parte de ligações de esgoto, lembrando que a Sanepar é a empresa responsável por realizar o saneamento no estado do Paraná, e o aumento em ligações de esgoto foi de mais ou menos 2,7%. É uma via de mão dupla, isso é muito bom tanto para o consumidor quanto para a empresa, que vai ter mais receitas e o consumidor vai ter direito ao devido tratamento de água e esgoto. Sempre importante também acompanhar os contratos de concessões da Sanepar, mas hoje os principais contratos, que são os que geram mais receitas para a empresa, são contratos aí de longo prazo, principalmente o do município de Curitiba, que é responsável por mais ou menos 22% da receita da Sanepar. Esse aí tem prazo para mais de 25 anos, isso pode deixar o investidor de Sanepar bem tranquilo. Em geral, as cidades que geram mais recursos para a empresa também têm o seu contrato com vencimento depois do ano de 2033, fator também muito positivo para quem deseja continuar sendo acionista da empresa. No ano de 2021, a empresa também passou por uma crise hídrica, afetou bastante as suas atividades operacionais, assim como o fornecimento de água para os municípios do estado do Paraná. Entretanto, essa é a situação atual das barragens da Sanepar. 3 estão aí com o nível de água em 100%, fator também extremamente positivo, e existe uma barragem aí com o nível de água em mais ou menos 72%. Em geral, valores muito bons. Realmente, nesse momento, a crise hídrica que ocorreu em 2021 não é mais um problema. A empresa também apresentou um bom crescimento nas suas receitas, mas o lucro líquido e o EBITDA não acompanharam esse crescimento. Aqui temos alguns fatores que pesaram um pouco. Eu até deixei destacado alguns, e muitos que pesaram aqui são devido a efeitos não recorrentes e não devem afetar resultados futuros da empresa, tais como as provisões para contingências, que a empresa já realizou a provisão, pesou bastante na parte de despesas e custos operacionais. Fundo Municipal de Saneamento também teve um grande aumento, assim como perdas por realizações de crédito devido a alguns clientes que não conseguiram honrar com suas obrigações com a empresa. Clientes inadimplentes fazem com que as perdas de crédito aumentem. Porém, também ocorreu alguns custos e despesas operacionais que tendem a ser recorrentes e ocorrer em outros momentos, tais como as despesas com pessoal. Naturalmente, ocorre a correção dos salários, isso deve continuar subindo também nos próximos anos, mas as receitas e os lucros tendem a crescer ainda mais. Material também
teve um crescimento, uma variação de mais ou menos 37,5%, e a energia elétrica também subiu bastante nesse ano de 2022 e teve um crescimento de mais ou menos 25,7%. Essas são algumas contas que eu sinalizei que afetaram aí bastante no lucro líquido, mas as que mais pesaram, que eu identifiquei, são as que não têm aí um efeito recorrente, que são as contingências, perdas devido a clientes que estão com atrasos. Pensando aí no longo prazo, eu diria que mesmo a empresa tendo essa redução de lucro, não seria nada que deva preocupar os investidores. Sobre os resultados financeiros, as receitas financeiras cresceram. No segundo TRI de 2021 apresentou o valor de mais ou menos 25 milhões e nesse segundo TRI de 2022 apresentou o valor de mais ou menos 76 milhões e meio, uma evolução de mais ou menos 205%. Porém, as despesas financeiras também cresceram bastante, mais ou menos 64,7%, e as despesas financeiras obviamente que eram maiores, pois a empresa tem alguns empréstimos, financiamentos, e isso pesa um pouco aí na hora da amortização, efeito também normal. E o resultado financeiro fechou em 63,7 milhões, crescimento de mais ou menos 6,2%. E sobre o endividamento atual da Sanepar, hoje a empresa tem um índice de alavancagem de 1,6 e o grau de endividamento 48,1%. Olhando esses dois indicadores, já nos dá aquela ideia de que a empresa está com um endividamento bem saudável e não deve também preocupar os investidores e nem oferecer nenhum risco na questão da saúde financeira da empresa. A dívida bruta cresceu bastante nesse segundo trimestre de 2022, mas conforme as receitas, o EBITDA, devem continuar crescendo, isso também não deve oferecer nenhum risco para a empresa. Hoje a dívida bruta é de mais ou menos 4,8 bi. Um outro ponto também positivo é que a maior parte da dívida da empresa deve ser amortizada somente no longo prazo. E comparando o valor de mercado com o valor patrimonial da empresa, é isso que eu sempre gosto de analisar para verificar se no longo prazo a empresa está crescendo. Notem que o valor de mercado de basicamente todas as ações, tanto a preferencial, ordinária quanto as units, estão aí passando por uma forte queda, porém o valor patrimonial da ação da Sanepar aos poucos está crescendo e hoje o valor patrimonial da ação é de mais ou menos R$ 5,38. Considerando o preço atual das ações, temos aí um desconto bem interessante nessas ações da Sanepar. E considerando os últimos resultados que a Sanepar vem apresentando, uma tendência é que o valor patrimonial continue crescendo para os próximos anos. Outro fator também bem interessante, que desde o ano de 2020 e 2021, essas ações vêm sendo negociadas abaixo do seu valor patrimonial. Sobre dividendos, o payout da Sanepar hoje está respectivamente baixo. Desde o ano aí de 2018 para 2019, a empresa pisou o pé no freio na questão de distribuir o seu lucro aos acionistas e o payout está em mais ou menos 30% nos últimos 4 anos, considerando aí de 2019 até 2022. É sempre importante mencionar que quando a empresa não distribui esse capital aos acionistas a título de dividendos, esse capital permanece na empresa e a Sanepar utiliza para alavancar as suas atividades operacionais e bancar os seus investimentos sem a necessidade de novos empréstimos, até porque a empresa hoje tem uma situação financeira muito boa, os empréstimos estão aí bem controlados, essa questão do endividamento não é nenhum fator de risco. Porém, existe a possibilidade aí do payout aumentar, voltar a patamares anterior ao ano de 2018, quando a empresa pagava mais ou menos metade do seu lucro líquido a título de dividendos. 50% de payout seria muito bom, pingaria legal na conta dos investidores e aí sim o dividend yield deveria estar acima de 10%, considerando isso. Porém, a situação atual é de mais ou menos 30% de payout. Bom, e os principais indicadores da Sanepar, o dividend yield eu já mencionei, atualmente é de mais ou menos 6,6%, até que está ok, acima de 6%, mas bem que a Sanepar poderia pagar um pouquinho mais de dividendos, aumentar um pouco o payout e agradar bastante os investidores. O preço sobre o lucro, menos de 5, um excelente valor, a empresa vem dando lucro, apesar de não estar distribuindo dividendos. E o P sobre VP atualmente é de 0,67, um desconto muito grande nessa ação. A ação essa que atua no setor perene, uma empresa que realiza atividades de saneamento, serviços essenciais. O único risco que eu vejo realmente na empresa é essa questão do seu controlador ser uma entidade pública, já que os contratos de concessões hoje são lá para o longo prazo. Mesmo assim, temos esse desconto aí bem interessante nessa ação. O endividamento também bem controlado, nenhum fator de risco. A margem líquida está acima de 20%, a empresa em geral vem sendo bem eficiente. O ROI hoje é de cerca de 13,83%, é um bom valor. O ROA 7,18%,
esse poderia ser melhorar um pouco, um indicador de rentabilidade da empresa. E, em geral, os resultados da Sanepar no longo prazo seguem em crescimento. Raros são os momentos em que o resultado cai um pouco, ocorreu isso nesse segundo trimestre de 2022, principalmente por alguns efeitos não recorrentes que não devem pesar tanto nos próximos resultados. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixo o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar as publicações semanais que eu faço aqui no YouTube e no meu Instagram. Caso gostou do vídeo, eu peço que deixe o seu like, pois vai ajudar esse vídeo a chegar a novos investidores. Um forte abraço e até o próximo vídeo.